सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो यमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Jadi Hari Sarani Sarasam Mano Jadi Vilas Kalasu Kautuhalam Madhur Kamalo Kantu Padavalim Sinutada Jaideva Saraswatim Sinutada Jaideva Saraswatim Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que se nós não sentirmos atração na direção do Deus do amor transcendental, a Prakrita Kamadeva, então a luxúria material nos fará cair do processo. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que se nós não sentimos suficiente atração em relação a Kamadeva, a Krishna, o Deus do amor transcendental, com certeza Kama material, Kamadeva material vai vir e vai nos fazer cair. A luxúria material, a paixão material só pode nos colocar em problemas. Ela pode nos levar inclusive para o inferno. Se nós estamos sentindo a atração pelo Deus do amor transcendental, então não temos mais esse problema. Gradualmente vamos entender todos os passatempos transcendentais de Radha Govinda Ji. É claro que através de Gauranga Mahaprabhu isso é mais prático. Conseguir alcançar o benefício completo. Jata yata. Tatha tatha utsarpati hidya kasmat radha padambujo sudhamburasi. Jatha yatha gaura padar binde binde ta bhaktim kita punnarasi. Tatha tatha. This way, dessa maneira, de acordo com a inclinação, o amor aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, gradualmente nós poderemos realizar a relação de amor espiritual absoluto do Divino Casal. Não antes disso. Srila Prabhupada costumava dizer, se você tem esse tipo de concepção, como a de um homem e das mulheres, se você tem concepção de corpos masculinos e femininos, esse tipo de concepção e coisas ligadas a isso, até esse nível nós não teremos como entrar no Aprakrita Mandir de Gaura Vishnupriya, da relação transcendental de Gauranga e de Vishnupriya. A Prakrita Shakti Gaura Vishnupriya Devi e Gauranga. Eles estão nos mostrando como podemos ser grihastas focados na vida transcendental. Como viver a vida de um grihasta da melhor maneira possível. Isso é exatamente como a relação de Lakshmi Narayan. Exatamente como a relação entre Lakshmi e Narayana. Em Vaikuntha Jagat não existe nenhum tipo de contato ou de desfrute entre Lakshmi e Narayana. Como o que ocorre na realidade transcendental de Vaikuntha. Da mesma maneira, em Navadvipdham, na terra dos passatempos do Avatar Dourado, em Mayapur, Gauranga Mahaprabhu quer manifestar essa vida de Grihasta, esse passatempo, esse lila, Grihasta Lila, e cada um dos seus passatempos, cada uma das suas atividades transcendentais, qualquer ação de Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur explica, existe algum tipo de ensinamento em cada uma dessas suas atividades. São ensinamentos absolutos, disse Bhaktivinoda Thakur. Então Mahaprabhu vive esse Grihasta Lila. Ele também isso também é um ensinamento absoluto para todos nós. Mas enquanto nós temos uma concepção dual, como homem, mulher, frio, calor, nós não teremos
nós não conseguiríamos entrar no Grihastha, no aspecto da vida de Grihastha de maneira devocional e entender a relação de Gauranga Mahaprabhu e Vishnupriya Devi. Os materialistas, eles têm uma kama, uma luxúria passiva dentro do próprio coração, latente. E é por isso que eles gostariam de projetar uma visão distorcida da relação entre Gaura e Vishnupriya, dos passatempos de Gaura Vishnupriya, de Gaura Vishnupriya Lila, porque eles têm uma luxúria suja dentro do coração. Né? Eles projetam nos passatempos do Senhor Supremo, eles querem descrever os passatempos de Gaura Vishnupriya da mesma maneira. Eles vão dar Harikatha dessa maneira. O Harikatha deles não é Harikatha. Se a mente se vai e faz um desvio mínimo, então já não podemos, é um grande problema, não podemos considerar que aquilo seja Harikatha. Então, Gaura Vishnupriya, Bhaktivinoda Thakur diz, assim como Lakshmi Narayan Lila, no caminho do Bhajana, nós podemos adorar Gaura Vishnupriya. No Bhajana Marga, Raganuga Bhajana Marga, nós podemos adorar Gauranga, Gadadara, Gaura Gadadar Vigraha. Bhaktivinoda Thakur diz. Então, no caminho do Raganuga Bhajana, nós podemos adorar as deidades de Gaura Vishnupriya ou Gaura Gadadar, que é Gaura e Radharani na forma do monge Gadadara Pandita. Então, mas isso só pode... Gaura Vishnupriya nós adoramos em Vaidhi Bhakti, mas em Raganuga Bhakti, Raganuga Marga, nós podemos adorar Gaura Gadadar. Ambos são o mesmo. A Gadadara Pandita vem de Srimati Radharani. Eles são o mesmo e ao mesmo tempo não são. Os sentimentos de Radharani são roubados por Gauranga, mas a cor do corpo também de Radharani, mas Gadadara é uma manifestação de Srimati Radharani. Então, no mundo transcendental, se algo é tirado de algum lugar, essa mesma coisa fica intacta no lugar de onde ela é tirada. Não existe diminuição no mundo transcendental. Mas no mundo material, se você pega algo daqui, você não vai encontrar esse objeto ali nunca mais. Se algo foi retirado de algum lugar no mundo transcendental, então essa mesma coisa é deixada lá no mundo transcendental. Não existe diminuição. Como Giriraj Maharaj e Yamuna, eles vêm de Goloka Vrindavana. Mas mesmo assim, nós vamos encontrar que quando eles se manifestam aqui, eles permanecem lá. Eles não deixam a realidade transcendental. Quando a montanha de Govardhana se manifesta no mundo material para nos abençoar, e quando o rio Yamuna também vem, eles todos vêm da plataforma transcendental, mas eles permanecem lá numa forma intacta também, em Gokula. Então, a Prakrita Vrindavana se mantém idêntica quando a Vrindavana material se manifesta vindo da plataforma transcendental. Muito bem, nós não temos a capacidade de entrar na transcendental posição grihasta de Chaitanya Mahaprabhu e Vishnupriya, se nós mantemos essa concepção da diferença entre homens e mulheres. Nós temos que sair dessa concepção equivocada. Se existe desejo de desfrutar das próprias características físicas, ou se alguém tem algum desejo material, eu expliquei, se alguém tem desejos materiais, se o samsara está dentro do seu coração, tal pessoa será necessariamente cruel. E as pessoas dirão, por que você fala assim? Eles não vão entender. Se eles pudessem, porém, analisar essa questão ponto por ponto, eles vão entender. Se houvesse o menor desejo de desfrute dentro do coração
o samsara, a doença material. Então, é por isso que nos Upanishads está escrito este verso. No mundo material, esse é o fenômeno natural. Se eu quiser desfrutar, você terá que se sacrificar por mim. Se eu quiser desfrutar de algo, se eu quiser desfrutar de algo, minha mãe vai sacrificar, se sacrificar para cozinhar, e é por isso que eu posso desfrutar do prashada. Dessa maneira, cada ação nossa relacionada ao nosso desfrute material, direto ou indiretamente, alguém tem que dar a ela ou a ele a sua energia para que alguém alcance qualquer objetivo. Então, dessa maneira, de alguma forma, se você for procurar, você vai encontrar que existe crueldade no coração da pessoa que quer ser servida. Eu quero aplicar você no meu serviço, isso é uma forma de crueldade. E é por isso que eu explico que se alguém tem samsara material, se tem desejo de desfrute, o samsara representa um desejo de desfrute, não é todo o samsara. O samsara que está ao redor de Gaura Vishnupriya não está baseado no desejo de desfrute. Apesar das tolices que os prakritas sarrajias, que os falsos Vaishnavas pronunciam a esse respeito, nós nos incomodamos com as tolices que eles dizem. Então, Bhaktivinoda Thakur explica, eles vão cometer ofensas aos pés de lótus de Shri Shri Radha Govinda de Gaura Vishnupriya, também são ofendidos. Eles querem mostrar que Gaura Vishnupriya Lila seja idêntica aos passatempos de Radha e Govinda, mas não funciona dessa maneira. Esse tipo de Lila, Gaura Vishnupriya Lila, tem uma especialidade exclusiva. Não existe uma questão de Sambhoga. Em Vrindavana, Shri Shri Radha Govinda Vilas, nós sabemos que Srimati Radharani, ela não é diferente de Govinda. E Govinda não é diferente de Srimati Radharani. No mundo transcendental, isso é possível. No mundo material, isso não é possível. Isso só é possível no mundo transcendental. Mas no mundo material não é possível. No Vedanta Sutra, nós temos informações de que no Vedanta Sutra, Shakti Matur Aved, Shakti e Shaktiman, a energia e o energético, o dono da energia, são não diferentes. Está escrito isso. Shaktiman and Shakti non-different from each other. Shaktiman e Shakti são não diferentes. There is no difference. Não existe diferença. É por isso que na glorificação do Srimad Bhagavatam, do Bhagavata de Mahapurana, que está presente num outro Purana chamado Skanda Purana, lá está escrito Sho Eva Sha. Aquele que é Krishna é Srimati Radhika. Quem é Srimati Radharani é o próprio Krishna. Sho Eva Sha. Ele é igual a ela. Ela é igual a ele, está escrito. Então, dessa maneira, os sarrajias confundem esse ponto e apresentam uma versão distorcida do Aprakrita Gaura Vishnupriya Lila. Eles querem suportar seu caráter sujo através de extorpiar a filosofia original. Eles querem apoiar o seu caráter imperfeito e sujo. Eles querem que o Shastra justifique as escolhas que eles fazem. Mas o Shastra não pode seguir a mente caprichosa. Tenha certeza, o Shastra não pode seguir a mente caprichosa. O Shastra só pode seguir o caminho mostrado por Mahaprabhu ou por Bhagavan Shri Krishna. Shastra não pode seguir você. Então, os sarrajias
querem escrever e all dizer Sambhog Leela of Sambhoga Gaur Lila, eles querem Vishnupriya, misturar but it's completely o absurd, passatempo de Gaura Vishnupriya, mas tal completely, fato é algo absolutely absurdo, é absurd. absurdo This kind of completo thing e is not there. Prabhupada speaking, absoluto. just like Isso não Lakshmi existe. Narayan, Prabhupada vai this dizer, Leela. da mesma maneira como Lakshmi e Narayana Radha Govinda são Leela, completely celibatários, apesar separate, de estarem though in juntos, both the não cases, têm there is Vipralamba, desfrute um com o outro. here is also Isso ocorre da Vipralamba, mesma maneira com there is Chaitanya also Mahaprabhu Vipralamba, e here is Vishnupriya. also Então, Vipralamba, existe but has Vipralamba some no mundo basic transcendental e difference. Vipralamba no mundo material. That E existe Vipralamba, Vipralamba nos passatempos de Radha e Krishna e Vipralamba, ou seja, Vina, separação nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu e Vipralamba, Vishnupriya. Mas são without dois tipos de Vipralamba, Vipralamba separados, Sambhogam diferentes. cannot be complete. Sem That's why it Vipralamba, is separate. Sambhogam não pode ser completado. É por Bina isso que são duas Vipralamba, questões separadas. Sambhog is not complete there. But here, Mas aqui, this case is completely different. o caso é completamente Vishnupriya diferente. Devi, there is Vishnupriya only Devi, Viraha. a única Prabhupada Viraha, used to say that Prabhupada Gauranga costumava Leela, dizer que no Gauranga Gauranga Leela Lila is there. So, existe. to Então, Vishnupriya Devi Leela, Vishnupriya with os Gauranga passatempos de Mahaprabhu, Vishnupriya com Gauranga it is Mahaprabhu just like a compensating factor, though são como um fator Gaur Leela itself is compensativo. complete. There is no doubt. Mesmo We que cannot say that Gauranga em si compensating mesmo factor. seja completo, Gaur Leela itself ele não precisa de but still, um fator de for the complementação, mas nourishment mesmo of assim, Gauranga para Leela, que a Gauranga Lila seja for the nutrida, para nourishment que os of that Gauranga passatempos, as Leela, atividades transcendentais I de mean, Gauranga sejam the nutridos, reason for why Gauranga Mahaprabhu came ou seja, a razão with pela Radha qual Bhav, Mahaprabhu though vem be com Radha careful, Bhava, Srimati para que isso seja Radharani Bhav stolen by nutrido. Gauranga, but Apesar in de the que whole Gauranga tenha Leela of roubado Gauranga Mahaprabhu, Radharani Bhava, in the whole mas em Leela of todos os Gauranga passatempos de Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, never Gauranga Mahaprabhu told, nunca Gauranga I am Mahaprabhu the disse, I am the Sarupa eu of sou Radharani, never told. a forma de Radharani, eu sou a Sarupa de Never Radharani, Gauranga ele nunca Mahaprabhu disse never isso. told Ele nunca Ashray disse Vigraha, Mool Ashray, Ashray the original Vigraha Ashray, Mool, very ou important seja, a Siddhanta. raiz da You forma should de remember. Radharani sou eu. Isso é um siddhanta muito importante, nós temos que Srimati nos lembrar. Radharani is the Srimati original Radharani Ashray Vigraha. é a Ashraya Vigraha Srimati original. Radharani is Ela the é a forma original original do Ashray Vigraha. serviço. Original. Ela é a So, forma original do serviço. Original Ashray Vigraha means actually Então, ser a forma do serviço predominating personificada and she is corresponde ao predominated absoluto absolute. But both absolute. predominado. E Krishna Both é o absolute. absoluto predominante. Is Os ambos são absolutos. Supreme Lord Ele é o Senhor and she Supremo is Supreme Ishwari. e ela é a Suprema Supreme Lady, I Ishwari. cannot say. Nós Supreme não podemos Ishwari. chamá-la de Suprema Senhora, But nós temos still que there chamá-la is de some Suprema Ishwari. exclusive vichar Ishvara significa controlador. Gauranga Mas Mahaprabhu existe with um Vishnupriya vichar, Devi uma filosofia for the exclusiva nourishment para a nutrição dos of passatempos Gauranga de Gauranga Mahaprabhu's Mahaprabhu, Leela, I mean de seus to passatempos, excellent Vipralamba para Bhava. produzir um Vipralamba Bhava, saying Vipralamba uma emoção Bhava de for separação, Krishna with Radha também Bhava, nos passatempos de but Chaitanya Mahaprabhu. Gauranga Gauranga Mahaprabhu Mahaprabhu sente never separação told, de Krishna I am Mool quando ele Vishaya tem Vigraha, Ashray Vigraha, never told. Vipralamba Our Guru Varga Bhava, never quando ele se told. sente separado de Krishna, mas Though o nosso sometimes Mahaprabhu Prabhupada nunca used to disse, nem o say, nosso Guru Varga when jamais I disse, look at the que lotus Mahaprabhu é feet a of fonte desse serviço, Bhaktivinoda pois a Thakur, fonte é I Radharani. can see the complete beauty Então, of Srimati Radharani's lotus feet. Bhaktisiddhanta diz que quando eu olho para But Bhaktivinoda Thakur, eu vejo a Bhaktivinoda beleza dos never pés de told lótus de Srimati Radharani, mas that Bhaktivinoda Thakur nunca disse, I am going eu to sou identify myself as me identificar Mool como Ashray Vigraha. Mula Ashray Prabhupada never Vigraha, told, ou seja, a Guru Goswami personificação they never e told. original. Mula significa raiz, All they wanted to a raiz follow da personificação Manjari, do serviço. Sakhi, this way there. Todos eles querem seguir a But here, hierarquia entre manjares e in sakis e this servem Srimati Gaur Radharani. Vishnupriya Leela, Mas aqui no Gaura Vishnupriya somebody Lila, asking alguém fez to essa Bhaktivinoda pergunta Thakur para Bhaktivinoda Thakur. that Vishnupriya Devi, Vishnupriya Devi, see, we can think she is Radharani. nós podemos pensar que ela é Radharani? Bhaktivinoda Thakur speak, Prabhupada also Bhaktivinoda speaking. Thakur disse, Prabhupada também disse, muito bem.
all Shakti coming from Toda a Shakti vem Radharani. de Srimati Radhika, Antakoti Vishnu de Radharani. Kunamrapa Mujarchite Himadrija Pulo Muja Viranchija Varo. All Shakti, Todas as whenever, whatever energias, Shakti coming onde quer here, e quando quer maybe que with se Varahadev, manifestem aqui, maybe with como por exemplo a de Varahadev, de maybe with Nishingadeva, Kurmadev, talvez, with por exemplo, até com Ramchandra, Kurmadeva, com whatever Shakti Ramachandra, coming, whenever, qualquer Shakti que se all coming manifesta from acompanhando the o Senhor lotus feet Supremo, of Srimati Radha. todas vêm dos pés de So lótus de there is Srimati no doubt, Radharani. Então não Vishnu existe Priya Devi dúvida originally coming que from Vishnu Priya Radharani. Devi originalmente vem de But Radharani. that doesn't mean we can say Mas isso não Vishnu significa Priya que nós Devi is equal possamos to dizer Radharani. que Vishnu Priya Devi é igual a Radharani. Okay, from Radharani. Ok, ela vem de Radharani. Our Gurudev also coming from O Radharani. nosso Of Gurudeva course, também vem de in Radharani. Gauriya Bhajan, Claro que no caminho, Parakya no Bhajan, âmbito do if Bhajana da my Gurudev is Gaudiya, in line, se meu like Guru está em Prabhupada linha com Bhaktivinoda Thakur. Parakya Bhajana, So surely então, como Bhaktivinoda Thakur nos explica, they are, Prabhupada speaking então com well. certeza Prabhupada If disse somebody muito bem, asking, se Prabhupada, alguém we can think our Gurudev pergunta, as Prabhupada, nós Radharani? podemos pensar no nosso Guru como Radharani? Ah, muito bem. If you go Se up, você little bit up, subir um pouco, if your darshan is low, then no. se seu olhar é baixo, Go não. up, Se o seu olhar extreme for up, you can find extremamente yes. alto e Gurudev elevado, is você pode dizer sim, Gurudeva é But we Radharani. cannot say Mas nós não podemos that my Gurudev is a pronunciar Sambhog isso. Ah, Vigraha. meu Gurudeva é This we cannot Sambhoga say. Vigraha. This is Ele é a offensive. personificação So Sahajas original anyway do serviço. Isso seria going to commit ofensivo. offense Nós vamos dizer que ele when não they é like to diferente de take Radharani, Vishnu mas Priya não que ele Devi seja a in the fonte swing desse serviço. festival, Então, Julan pois Yatra, ela é essa. like to, Como no caso do Julan Yatra, do Festival do like to Balanço. put Vishnu Priya Devi Há quem aside, queira colocar Vishnu Priya Gauranga Devi e Mahaprabhu Gauranga Devi to Mahaprabhu no all wrong balanço. conception, Tudo isso é concepção all equivocada. Essa dirty é and uma wrong concepção errada, This equivocada. kind of lila, one Esse tipo Gauriya, de passatempo, actual those who are Gauriya devotees, they cannot. aqueles que são They are devotos da Sahaja. Gaudiya não podem That's why aceitar. it's not possible. Quem aceita isso é um Sarragia. É por isso que One nós não very podemos special aceitar. point I like to Então, discuss. existe um ponto especial que eu That gostaria for de Srimati discutir. Radharani's Vipralamba, A Vipralamba de those who Srimati are Radharani, Gauriya devotees, porque os devotos da Raganuga Gaudiya, devotees, especially que são Rupanuga Raganugas devotees, ou Rupanugas, devotos under Rupanugas ou the guidance Raganugas, of Manjari, sob a guia Sakhi, das they are doing manjares, das bhajan. sakas, e assim eles fazem bhajana. They have their deep feeling of Eles separation. têm o seu sentimento profundo de They have their separação. deep feeling of Eles têm um separation. sentimento profundo de separação. Because Porque when Srimati Radharani feeling quando pain, Srimati Radharani sente dor, Krishna gone. Krishna se foi. Very dirty conception. Uma concepção muito suja. They like to Eles represent like dizem, Sahaja, eles querem very representar nice, isso because they like to get it supported. porque eles querem suportar, eles querem Because their sustentar character, loose character, o everything. seu comportamento They like to perfeito, o seu represent all caráter Leela this way. imperfeito. Então eles representam a We lila know de maneira que Srimati espelha as Radharani's escolhas que eles Vipralamba fazem. Então is eles the vão topmost. a Vipralamba, We o have sentimento de no separação de Radharani é o doubt mais in it. elevado. Não tenho uma dúvida But quanto a isso. still, Mas mesmo assim, we are bound to confess nós that somos forçados a sometimes dizer Srimati Radharani que às vezes Srimati have the Radharani chance to meet with, teve a chance de encontrar Krishna. but still, that duration, Mesmo assim, I mean the time gapping, a within duração which Srimati através Radharani da not qual meeting with Krishna, Srimati Radharani não the encontra kind com of Krishna, painful situation e o tipo de dor, which can never be situação compared dolorosa with que ela anyone. sente That não we pode know, ser we comparada com a confess. dor de ninguém. Isso nós devemos Almost admitir e Srimati confessar. Radharani going to die. Srimati Radharani quase Srimati morre Radharani speaking to nos talentos Lalita, de Krishna. Ela diz para Lalita, anyway, Lalita, I am going to Lalita, leave my body. eu vou deixar meu I corpo. cannot, Eu because não anyway consigo me my body manter. going. But Meu corpo still, está desmoronando, está indo embora. if I am going to leave my body, Se eu deixar meu corpo de Srimati Radharani, you can arrange in such a way você pode my arranjar dead body que isso so that when aconteça de tal some maneira Sundar can come que back quando Shama Sundara in voltar Vrindavan, para I can Vrindavana, serve quando Krishna King Shama Sundara voltar Panchatattva. para Vrindavana, eu posso Follow. procurar Panchatattva. no Panchatattva means Panchatattva.
Não, Panchatattva não é. Panchatattva nesse caso não é Gauranga Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, não. Panchatattva nesse caso significa os 5 elementos da natureza. Você vai me encontrar na forma dos 5 elementos da natureza. Eu vou ficar em Vrindavana nessa forma. Então, quando Krishna for tomar banho, quando Krishna for tomar banho na água, eu poderei servi-lo. No meu corpo poderá servi-lo como água. Quando houver um sopro de ar, eu puder servir Krishna. Dessa maneira, o meu corpo poder servir Krishna, não diretamente, mas indiretamente. O tipo de separação, o sentimento de separação, dentro do coração de Srimati Radharani, o Guru Padapada, sabemos que não podemos nos comparar. Quando Gauranga Mahaprabhu quis nos mostrar o seu Vipralamba, Nilachaldam lá Purushottam Dham. em Nilachaldam em Purushottam Dham, naquela época, o tipo de Vipralamba mostrado por Gauranga Mahaprabhu é mais e mais doloroso. Mesmo mais doloroso do que a bhava especial, o sentimento especial, o corpo, a mente, do que acontece no Krishna Lila. E isso é algo perigoso. Perigoso em que sentido? Da tensão que se manifesta no coração de Gauranga Mahaprabhu. Então, da mesma maneira, nós somos forçados a dizer que Srimati Radharani, o seu bhava, é o mais elevado. É incomparável, nós não podemos comparar com nada, com ninguém. Mas em Gauranga Mahaprabhu, esse bhava, essa emoção de separação é mais ainda dolorida. Que ele está dentro, quem está dentro dele, Srimati Radharani e o próprio Krishna. Então, é por isso que tudo é potencializado. Então, essa dor de Gauranga, o prema de Gauranga é sem paralelos e sem nada pode derrotá-lo. Nós, mesmo assim, queremos discutir algo sobre Vishnu Priya Devi. De alguma maneira, houve um objetivo para Srimati Radharani encontrar com Krishna. Mas aqui, no caso de Vishnu Priya Devi, uma vez que Gauranga se foi, ele nunca voltou. Uma vez que Gauranga se foi, Vishnu Priya nunca mais o viu novamente. Ele se foi de Mayapura, de Navadvipa. Não voltou mais. Não existia motivo pelos quais a Vishnu Priya Devi pudesse encontrá-lo. Mas os Sahajias escrevem isso de maneira suja. Eles querem imaginar que Vishnu Priya Devi tenha ido até Purushottam no Gambhira Mandir para encontrar com Gauranga, vestido de sannyasi. Esses são os tolos número 1. Eles são os piores entre os tolos. Eles querem cometer ofensas aos pés de lótus de ambos, de Gauranga e de Vishnu Priya. Gauranga Mahaprabhu nunca voltou a se encontrar com ela. Quando Grihastha Lila ocorre, existem passatempos especiais e Mahaprabhu brincava com Vishnu Priya Devi. Isso é algo separado. Como 1 ou 2 incidentes eu posso mencionar. Posso falar de 1 ou 2 incidentes. Sobre Mahaprabhu está escrito no Chaitanya Bhagavata. Quando oferecemos boga, alimento, existe às vezes aconteceu uma grande conversa, mas eu vou cortar. Satimata caiu no chão, cheia de êxtase, de bhava. Diante de Satimata, Gauranga Mahaprabhu disse: todos os dias eu ofereço boga, ofereço alimentos.
E quando eu volto tem menos quantidade de bhoga, eu não recebo a mesma quantidade. Então eu estava pensando que o que Vishnupriya, isso ocorre por conta de Vishnupriya. Então dessa maneira Mahaprabhu costumava fazer essa brincadeira com Lakshmi Priya Devi, Vishnupriya Devi, para fazer uma brincadeira simpática, como no caso de Krishna, que brinca com Rukmini Devi, ou Satyabhama. Similarmente. E então, quando Gauranga Mahaprabhu começou a Rasa Lila, Rasa Sankirtan, quando Gauranga Mahaprabhu começa o Rasa Sankirtan, lá no Shrivas Angan, noite e dia, especialmente de noite, eles fazem um Sankirtana especial de noite. Então, aquela maneira, no horário da manhã, Gauranga Mahaprabhu voltava para casa. E Vishnupriya Devi, havia uma troca de sentimentos doces, não sentimentos sujos. Como Srimati Radharani, ela ficava brava de vez em quando por não receber a oportunidade de servir Krishna. Por que você vai em outros lugares, Krishna? Você não é servido de maneira perfeita, você vai sofrer lá. Por que você não me dá a oportunidade de lhe servir de maneira adequada? Essa é a razão pela qual Radharani fica brava com Krishna. Por que você não permite que eu lhe sirva? Eu sei que você vai para aquele outro lado de Goloka Vrindavan. Lá você vai sofrer, porque eles não sabem como servir você de maneira adequada. Eu sei como servir você. Então, aqui o mesmo humor, a mesma questão se manifesta. Vishnupriya Devi não pode massagear os pés de lótus de Gauranga. Por isso que ela fica brava, não por nenhum propósito sujo. Ninguém pode falar dessa maneira. Dessa maneira, Vishnupriya Devi expressava também uma atitude irada com doçura. E Mahaprabhu respondia para ela, Hare Krishna, Hare Krishna. E ela sorria para ele. Então ele tentava fazer ela rir, para ela ficar favorável novamente. Ela estava brava. Ele fazia um arati. E ela ria. Fazia um arati cantando Hare Krishna. Então, por longo tempo, ele fazia esse tipo de passatempo. Depois disso, finalmente, ele decide ir da vida familiar, sair da vida familiar, deixar a vida de Grihastha para tomar sannyasi. Quando Mahaprabhu era estudante, quando ele estava vivendo a vida de Brahmachari, ele também tinha um diferente ideal. Quando Mahaprabhu mostra amor absoluto pelos seus pais, isso também é um ideal absoluto para nós de comportamento, cada um dos seus comportamentos, das suas atividades. Quando ele mostra o amor para os devotos que dançam Sankirtana, que cantam santos nomes, isso também é um ensinamento para nós. Cada uma das ações, as atividades transcendentais de Gauranga Mahaprabhu são para o nosso ensinamento absoluto, para que nós possamos aprender. O nosso Vrindavan Das Thakur Mahasaya disse que incontáveis passatempos. Eu estou escrevendo pela misericórdia de Nityananda até esse ponto. E um outro Vyasadeva virá e escreverá mais. Gauranga Lila é Ananta, infinita. Como Krishna Lila é Ananta, Gauranga Lila também é Ananta, infinita. Gauranga Lila Ananta. É por isso que é eternamente presente.
e um novo Vyasa virá e complementará as escrituras, contará mais sobre os passatempos, disse Vrindavan Das Thakur. Então, de Vishnupriya Devi e de Satimata, ele toma permissão para se tornar sannyasi? Perdão, de uma maneira um pouco trapaceira. Vishnupriya Devi ouve que ele vai tomar sannyasi na casa do seu pai e ela corre, volta para casa correndo e diz: ó Prabhu, eu ouvi dizer que você vai tomar sannyasi. E assim ela começa a chorar. De alguma maneira, Gauranga Mahaprabhu quer dar uma resposta adequada. Ele vai responder de maneira muito filosófica. Ele vai dizer: você deve suportar. Você terá que suportar. Você é a minha contrafigura principal. Você tem que me ajudar a libertar todas essas almas, essas badadivas. Se você não vai me ajudar, vai ser impossível para mim distribuir misericórdia. Então você tem que me ajudar aceitando o seu papel e dando o exemplo perfeito. Então, de alguma maneira, Vishnupriya Devi, Gauranga Mahaprabhu toma permissão de Vishnupriya Devi. E Satimata também. Yogamaya vai salvar a situação de tal maneira que Yogamaya é a potência principal. Nada pode ser feito que seria anormal. Qualquer marido espiritual que vai tomar sannyasi, qual seria a condição da esposa? É uma condição transcendental. Gauranga Mahaprabhu Bhagavan, o Senhor Supremo, Vishnupriya Devi, são a Prakrita Shakti. Bhaktivinoda Thakur explica, usualmente, 3 tipos de Shakti principal vão ajudar a manifestar para a nutrição, eu posso dizer, os passatempos Sri Shakti, Bhu Shakti e Nila Shakti. São essas 3 categorias de potências do Senhor Supremo que se manifestam para assessorar seus passatempos como Chaitanya Mahaprabhu. Shri, Bhu e Nila Shaktis. Shri Shakti é Lakshmi Devi. E ela vai interpretar o papel de Lakshmi Priya, a primeira esposa de Mahaprabhu. E Vishnupriya Devi, ela é Bhu Shakti, ela é essa potência feminina divina, Bhu Shakti. E Nila Shakti, você não pode vê-la. Lila Shakti ou Nila Shakti, através de quem Mahaprabhu faz diferentes passatempos. Ela é chamada de Nila Shakti. Essas 3 Shaktis se manifestam. Apesar do Senhor Supremo ter infinitas Shaktis, infinitas energias. Samvit Shakti mixed with Ladini, Samvit Shakti misturada com Ladini, chamada de Gauranga Shakti. Dessa maneira, Vishnupriya Devi vem no mundo material como se fosse uma mulher comum e manifesta esses passatempos. Eu disse antes que Gauranga Mahaprabhu decidiu interpretar uma peça como uma peça na casa de Chandrasekhara Acharya Bhavan, a casa de Chandrasekhara, que hoje em dia nós conhecemos como Sri Chaitanya Mat. É ali onde ocorre esse passatempo, no qual Gauranga Mahaprabhu avisa a todos, diante de todos os seus devotos. Ele diz: qualquer um dentre vocês que tem alguma concepção dual entre homens e mulheres, sobre homens e mulheres,
tal pessoa have não no tem right to direito de enter entrar and watch e that observar drama. esta peça. I cannot Não posso allow. permitir. Then first of all, Então, Advaita Gosai Advaita Gosai crying, chora, diz, Prabhu, then Prabhu, first of all, you can você delist tem que me. me tirar da sua lista, então. You cannot Você count não me in pode the me list contar because I am na lista Grihastha. dos I convidados, have porque eu sou um this way grihasta. Advaita Gosai Dessa started maneira, crying. Advaita Gosai começa a Srivas chorar. Pandita also said, I am Grihastha. Srivas I have Pandita no também diz, eu sou right to. grihasta. Then Mahaprabhu started Mahaprabhu ri laughing. If you e diz are assim, se vocês delisted, forem then retirados da whom lista, I quem eu can vou allow? permitir que participe? I cannot allow. Não poderia permitir mais ninguém. You are men. You are Vocês my são meus associate. companheiros Well, eternos, meus I can associados. arrange the situation Eu in vou such arranjar a a situação way de tal so that maneira while the drama going que, on, enquanto o drama you cannot feel acontece, any vocês dual não vão conception, pensar em only nada of Prakita dual. Vichara. Somente Anyway, vocês vão Advaita ter a Gosai having Prakta a Vichara. Prakita Vichara. De qualquer maneira, Advaita But Gosai Mahaprabhu tem speaking, sempre a anybody Prakta Vichara. by chance get Mas entrance, Mahaprabhu diz que aqueles que he or entrarão she also não cannot vão feel sentir any reaction reações ligadas by the à mercy forma of Gauranga. feminina e à forma masculina pela That misericórdia de time, Gauranga. E naquela época, naquele Nityananda momento, Prabhu Nityananda played the Prabhu role of Badai Budi, interpreta o papel de Varai Guri Badai Budi in no Braja Braja Lila, Lila. giving warning Ele to avisa a everyone. todos. Advaita Advaita Gosai, Gosai, Yogamaya, Yogamaya, this, that, este e aquele, all, todos, they manifested eles different kind manifestam of diferentes tipos de parts, partes, play, de papéis and nessa ultimately peça. in the E dress of vestido como Lakshmi, Lakshmi, in the Baba com of as Lakshmi emoções de Mahalakshmi, Mahalakshmi, Gauranga Gauranga Mahaprabhu Mahaprabhu started dança. dancing. Vishnupriya Vishnupriya Devi was estava there lá com with Satima Satima to para watch the assistir a drama. peça. Vishnupriya Devi was Vishnupriya Devi there estava to lá watch the para drama. assistir essa peça. But she could not Mas ela não understand podia entender who is quem my era o seu Prabhu, Prabhu, quem era Chaitanya Mahaprabhu who na is my peça. Prabhu. Ela não She podia could not entender. understand. So Oh, que coisa extraordinária. in that Nesse case, caso, Gauranga Gauranga Mahaprabhu took the Mahaprabhu base of Mahalakshmi se transforma em Mahalakshmi and e wanted ele to vai feed the breast dar milk leite materno a everybody, todos. like our Como Haridas nosso Haridas Thakur, Thakur, todos os everybody. demais. That was the Esse foi main o passatempo lila principal, by the através help da of which we ajuda can feel desse passatempo nós podemos sentir Tameva estas Chapita emoções Tameva descritas Bandhushcha nesse Sakha Kirtana. Tameva Tameva Vidvam Davinam Tameva Sarvam Mama Deva Deva. This is for the Isso ocorre nourishment para a of lila. nutrição desses Bhagavan passatempos. O coming Senhor with Supremo vem Shakti com as suas to Shaktis manifest para nice lila. manifestar essas atividades But if we take transcendentais. it dirty E se nós way, pensamos de maneira then we suja, can get nós punishment seremos for punidos infinity. por tempo indeterminado. Tempo Infinity. indeterminado. Very Tempo infinito, wrong se conception. nós desenvolvemos concepções equivocadas. Porque Because before antes de starting the começar drama, esse drama, essa Vishnupriya Devi peça, wanted to ask to Vishnupriya Devi Prabhu, pede para o Prabhu, Senhor Supremo which que role papel you você can vai play? interpretar. Vishnupriya Devi Vishnupriya wanted to Devi ask Prabhu, pergunta para o Prabhu, Senhor the drama Supremo going to take place. esse So papel which que role você you vai can interpretar. play? Você vai interpretar qual Gauranga papel was ele laughing riu, and eu não speaking, I posso cannot dizer. speak. Você vai You ter will que have to detect. descobrir quem eu sou. I cannot speak you Não right posso now. dizer para você. You'll have Você to tem que watch assistir in which em role qual I am, papel you'll eu have to estou, detect. você vai ter que But nobody detectar, can mas detect. ninguém pode detectar. Nobody could Ninguém detect. consegue So detectar. Chimata could not, who is Gauranga? Where my son Nem now? Satimata, ela fala, Which cadê meu role filho? he Que is papel going que ele to está play? interpretando? Eu não estou entendendo. This kind of lila. Então ocorre esse passatempo. So the day Então, no Mahaprabhu dia que took Mahaprabhu decision to go decidiu ir away, embora before depois that, disso, antes disso, houve discussion uma was discussão there entre os among devotos. devotees, and before that Antes disso, Mahaprabhu wanted to Mahaprabhu give deu um signal. sinal. One day, dia, after the depois que o Sankirtan is Sankirtan vai over, acabar, Mahaprabhu, Mahaprabhu when Mahaprabhu quis wanted to dizer, say, how I como eu can posso ficar stay without sem you todos all? vocês? Eu That estou I'm pensando thinking. nisso. Os Devotees devotos started começaram a speaking, falar, por why? quê? Por quê? Why Por que você está speaking falando this dessa way? maneira? How I can Como eu live? posso viver How I can live sem a without presença you de todos all? vocês? Then Os devotos devotees falaram, could meu realize Deus, what is the o que ele está indication? indicando? Why Por que o Prabhu Prabhu speaking está this falando way? dessa maneira? Without Sem you você, all, como eu how vou I can poder live? viver? That was Essa foi a indication. indicação
que Mahaprabhu deu aos seus companheiros eternos sobre que ele estava decidindo tomar sannyasa. Houve uma assembleia de devotos ali na beira do Ganges e Gauranga Mahaprabhu, com o coração cheio de dor, disse: todos vocês são meus companheiros eternos, meus associados pessoais. Eu penso em vocês como eu penso no meu próprio coração, mas se vocês me amam, vocês vão ter que permitir para que eu possa ir tomar sannyasa para libertar todas as almas condicionadas. Todas as almas condicionadas. A mesma coisa Mahaprabhu quis pedir para Vishnupriya. Eu sei que é dolorido, ele disse para ela, mas de qualquer maneira, tente se lembrar, estou sempre com você. Quando você quiser me ver, você pode me ver. Você pode me ver a hora que você quiser. Eu estarei fora de Navadvipa, mas mesmo assim eu estarei longe de Navadvipa. Vishnupriya Devi ficou como uma pedra depois de ouvir isso. Ela parou de comer prachada daquele momento em diante. Satima também ficou como uma estátua. O dia que Gauranga Mahaprabhu se foi, Vishnupriya Devi, Dayamayi, Lakshmi, Gaura Shakti, ela estava dormindo de tal maneira foi Yogamaya que arranjou esse som. Gauranga Mahaprabhu saiu do quarto. Satimata estava paralisada como uma estátua, ela não conseguia nem chorar. Do quarto ele saiu para fora e depois foi em linha reta na direção, que direção? De Rudra Dvipa, Nidoya, onde chama-se Nidoya. Depois disso, Gauranga Mahaprabhu amarrou bem as roupas e pulou dentro da água do rio. 25 anos, 24 anos tinham se passado. Prabhu took sannyas. I mean, jump into water. After that, cold water, no second. Ele pulou dentro da água, uma água fria. Ele não tinha, ele estava muito coberto. Ele foi com aquela roupa amarrada, atravessou o rio e foi até Katwa a pé. Depois ele tomou sannyasa. O dia inteiro, Madhu Pandita, o barbeiro, ele teve que raspar a cabeça de Mahaprabhu. Durante horas, o barbeiro chorava. O barbeiro pegava a navalha para raspar a cabeça dele e ele não conseguia, ele desmaiava. O nome dele é Madhu Pandita. Madhu, ele era o barbeiro. Com aquele outro, Madhu Pandita. Ele teve a responsabilidade de raspar a cabeça de Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele tentava e caía, tentava e desmaiava. E, por fim, com as lágrimas escorrendo nos olhos dele, ele conseguiu raspar a cabeça de Mahaprabhu. E todas as pessoas locais estavam chorando. Todas as pessoas tentaram procurar quem? Keshava Bharati. Se você der sannyasa para esse homem, a gente vai brigar com você. Não dê. Nós ouvimos que ele tem uma esposa lindíssima. Não dê sannyasa para ele. Não! Não dê. O dia inteiro eles pediram. Mas finalmente Gauranga Mahaprabhu manifestou a sua Yogamaya de tal maneira que as pessoas não conseguiram mais resistir. E finalmente ele tomou o mantra, ele recebeu os mantras. Na verdade, foi ele que deu os mantras da iniciação para Keshava Bharati. Aí ele recebeu esse nome, que foi sugerido por Gauranga Mahaprabhu. Ele falou, o nome é esse que eu recebi em sonho? Ele disse, sim, esse é o nome. Shri Krishna Chaitanya. Ele é Krishna, ele é Chaitanya. Dessa maneira ele tomou o sannyasa. Keshava Bharati decidiu, eu posso ir com você até Vrindavana.
E ele começou a correr. Ele também começou a correr. Keshava Bharati decidiu isso, eu também posso ir com você para Vrindavana. Essa era a situação. E finalmente, depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu começou a correr até Vrindavana. Noite e dia, ele foi e voltou. Foi ali e voltou. Norte, leste, sul, oeste, ele não sabia para onde ele estava indo. Às vezes ele corria de um lado, às vezes ele tentava correr para o outro lado, correndo pela floresta. Finalmente, Nityananda Prabhu e todos eles decidiram seguir Mahaprabhu, todos os devotos resolveram trazer Mahaprabhu de volta. Mas Nityananda Prabhu foi diante deles, eles entenderam que Nityananda Prabhu falou para os vaqueirinhos, Mahaprabhu, ele disse para uns meninos que estavam ali no campo, na floresta, se aquele sannyasi pedir para vocês de que lado que é Vrindavana, vocês têm que apontar para cá. Nityananda ensinou isso para esses meninos. E dessa maneira, Mahaprabhu foi parar em outro lugar, por arranjo de Yogamaya. Se Mahaprabhu é enganado, isso só pode ser arranjo de Yogamaya, ele não pode ser enganado de outra maneira. Então, finalmente Mahaprabhu saiu andando por que caminho? Então, finalmente, depois de vir até Shantipur, Nityananda Prabhu foi diante dele. Prabhu, eu posso ir com você até Vrindavana. Como é que você sabe que eu quero ir para Vrindavana? Eu estou em Vrindavana. Está vendo? Aquele é o Yamuna. Nityananda Prabhu falou, não, aquele é o Ganges. Não, é o Yamuna. Ah, é? Que beleza. Nityananda respondeu. E depois, Gauranga Mahaprabhu tomou banho e, nesse meio tempo, Advaita Gosai chegou com um barco ali. Nityananda tinha mandado uma mensagem para Advaita Gosai. Vá lá e avise. Advaita Prabhu, informe ele. Eu sou forçado a trazer o Prabhu de volta aqui para Shantipura. E Advaita Gosai subiu no barco. E então, Gauranga Mahaprabhu falou, como que você sabe? Eu estou em Vrindavana, como é que você chegou até aqui? De barco? Advaita Gosai explica para ele. Na verdade, eu tenho muita sorte que você veio até Shantipur. Shantipur? Isso significa que Nityananda estava mentindo? Nityananda falou para ele que ele estava em Vrindavana. Não, ele não estava mentindo. Que o Ganges, esse lado da margem, é não diferente do Yamuna. Nityananda então não mentiu para você. Ele é a fonte da verdade absoluta, como ele poderia mentir? Mas eu sou muito afortunado que você veio para Shantipur. Você estava sem comer durante muito tempo, tá? Usando essas roupas rasgadas. Então, ele deu roupas secas para Mahaprabhu e eles subiram de barco. Advaita Gosai dançou com toda a felicidade. Advaita Gosai ficou tão feliz, ele é Sadashiva, que ele dançou, que a roupa dele desamarrou e ele continuou dançando. Então, depois disso que aconteceu, finalmente, houve um festival. Todas as pessoas foram convidadas. Todos foram chamados como se fossem chamados por uma corrente elétrica. Prabhu está aqui. Nityananda Prabhu e Advaita Gosai mandaram um palanquim para Satyamata. Vá lá, imediatamente. E elas foram trazer, o seu Senhor está aqui em Shantipur. E Satyama se vestiu, trocou de roupa e subiu no palanquim, mas Vishnu Priyadevi não pôde. Pensem na dolorosa situação dela. Vishnu Priya se lamenta. Ela diz, os pássaros, os animais, todos eles podem olhar para você, menos eu.
Eu não posso, eu não tenho direito de ver você. Everybody, or birds also can see, birds also, everybody. But Todo mundo, até os pássaros, até os insetos. strictly prohibited. Mas Vishnupriya não pode ir? So Sachimata going there. Não. Era estritamente proibido que ela fosse. On the ground, E Vishnupriya, em jejum, ficou deitada no chão. not taking any water, not prasad. Ela não comia nada, nem bebia água, nem comia prachada. Finally, Que Sachimata situação went there. penosa. And Gauranga, E finalmente Satimata foi lá. E Gauranga, where is my Satimata não podia ver Gauranga. Nima is there, but Onde estava o full of Nimai? tears. Nimai está ali. E ela estava com tanta, ela estava chorando tanto que ela não conseguia vê-lo, Satimata. Então depois disso, Gauranga Mahaprabhu pediu perdão. Mãe, eu recebi esse corpo de você. Portanto, você tem todos os direitos. Você pode me dizer, se você quer que eu quebre o meu voto de sannyasi, vou sair para trabalhar. Eu serei difamado, porém, não é que eu serei para trabalhar, eu serei difamado pelo mundo afora. O que você sugere, mamãe? Vejam como ele era inteligente. Ele primeiro tomou sannyasi, depois deu a responsabilidade para a mãe. Se eu fiz algo errado, eu peço perdão pelo meu erro. Se você falar, eu quebro o meu sannyasi. Mas cuidado, eu terei uma má fama. Ela diz, não, eu não posso permitir. Eu não posso deixar você e eu também não posso aconselhar você a deixar o seu sannyasi. Eles tiveram um acordo final. Finalmente, Satimata diz, Gauranga disse, agora pense de duas maneiras. Pense para que haja um acordo entre nós. E Satimata pensa, veja, agora que você é sannyasi, você não pode voltar para casa, mas ao mesmo tempo, eu consigo viver sem você, então o que fazer? Então agora você pode ficar em Jagannatha Puri. Ela diz para ele, que não é tão longe daqui, a cidade sagrada não é tão longe daqui. Os devotos vão e voltam de Jagannatha Puri. E assim eu posso saber como você está, eles podem me informar. Então, às vezes você pode vir até aqui para tomar banho do Ganges. E assim eles entraram nesse acordo. And 7 days, all table, 10 days, continuously dancing, singing, whole day. Durante 7 dias houve um grande festival em que eles dançavam e cantavam. E Advaita Gosai cozinhou. Sita Devi, a esposa de Advaita Gosai, que a própria Yogamaya cozinhava. De Navadvipadama, milhares de pessoas vieram até ali, até Shantipur, para ver o Prabhu, Senhor de seus corações. Dessa maneira, 7 ou 10 dias tinham acabado. Finalmente, Mahaprabhu pediu autorização para Advaita Acharya ir até Jagannatha Kshetra, Jagannatha Puri. O nome desse mesmo porto, desse mesmo pier, ficou chamado como sem misericórdia, Nirdoya. Não que ele seja sem misericórdia, ele é cheio de misericórdia, mas é porque ele deixou a mãe e a esposa ali, então por isso que eles chamam aquele gato de Nirdoya Gat. Gat, onde ele não manifesta misericórdia para Satimata. Então, quando ele decidiu ir para Jagannatha Puri, ninguém pôde pará-lo. Mahaprabhu decidiu. Todos os devotos choravam. Imediatamente eles viraram o rosto. E Advaita Gosai começou a correr atrás dele. Por uma longa distância. Mahaprabhu diz, você é o meu suporte principal, você é o suporte principal. Se você vai chorar dessa maneira, quem vai consolar as pessoas? Ele disse para Advaita Acharya, eu não posso permitir que você chore assim. Advaita Gosai caiu no chão desmaiado. Mahaprabhu cantando os santos nomes se foi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Dessa maneira, Gauranga Mahaprabhu se foi. Ele manifestou
uma Vipralambha Lila which is the absoluta em most vital Purushottam thing, Dham, or cream of what? que é uma coisa extremamente vital, é o creme do nosso Rupa Nuga Bhajana, a néctar do nosso Rupa Nuga Bhajana. So, Por acaso, Mahaprabhu foi para lá. finally in Gambhira Mandir for the Então, finalmente, no Gambhira Mandir, no templo de Gambhira, para os seus lindos passatempos. Que passatempos lindos. 48 years up to, according to our material estimation, Mahaprabhu was there 46 anos, on de this acordo com a material nossa world. estimativa material. But Mahaprabhu ficou aqui neste 25 48 years anos, complete, nesse mundo material, mas then depois que Mahaprabhu se took completaram os sannyas. 25 primeiros anos, There, Mahaprabhu tomou 12 sannyas. years, Mahaprabhu playing with all devotees, 12 years. Por 12 All devotees anos, dancing, Mahaprabhu singing brinca com every todos os year. They devotos are que going to dançam e Nilachal cantam. everywhere. Every year. Todos os anos eles vão para o Nilachal, para And todos os the lugares. rest, within 12 years. 6 years traveling, O 6 resto years staying acontece with them. 6 years, nesse out of intervalo 12 de years, tempo. 6 years Ele abroad fica, in, de 12 anos, ele you fica know, 6 anos South Indian tour and North India. no sul da Índia, And rest 6 years ou para o norte da Índia. playing with all devotees, Os outros 6 anos, dancing, singing ele every brinca year, com todos going os there. devotos, And the dançando e rest cantando. 12 years, he E os was outros 12 exclusively anos, inside Gambhira Mandir. ele ficou He exclusivamente dentro do developed that Gambhira kind of Mandir. mood as if less Desenvolveu interested to talk with aquele anyone. sentimento All day and night, no qual ele estava Vipralambha Baba, desinteressado de Radha falar Baba, com qualquer pessoa. Noite e dia ele vivia em Vipralambha Bhava, Radha Bhava. sometimes Manjari Baba, sometimes Sakhi Baba, Às vezes Manjari different Bhava, kind of leelas. diferentes tipos de 12 passatempos. years, almost exclusive. Staying Então, with 12 anos, tá? Ele ficou ali Raya exclusivamente. Ramananda Sarup Damodar. A companhia de Ramananda Swarupada, noite e dia chorando. Devotees cannot get control Separação over que ele him, sentia his de Baba. Krishna. Os devotos não conseguiam controlar as suas bhavas, suas emoções. Somehow, De alguma maneira, Sarup Gosai de and alguma Raya Ramananda. maneira, Swarupa Somehow, Gosai, Sarup Gosai and Raya Ramananda. Both of them used to arrange the situation in ambos such a way so that arranjaram Prabhu a can get situação some de tal peace. maneira para que o Prabhu conseguisse um pouco de paz, noite e dia, em Vipralambha No Bhava. Vipralambhena Ele estava Samagam sentindo Vastate. separação de Krishna. Vipralambhena Bina Samagam no Asnute. This kind of Vipralambha Bhava is exclusive. Esse tipo de Sometimes Vipralambha falling Bhava down, é exclusivo. sometimes Às vezes ele jumping caía, into ocean, às vezes ele sometimes pulava falling dentro do there oceano, outside the gate of às vezes ele Jagannath, caía ali, caía aqui, sometimes in faint condition, sometimes running towards Chakachatra às vezes ele Parvat. desmaiava, às vezes ele This way all the corria way até o Mahaprabhu Chakachatra wanted to Parvat. express Assim, por todo o caminho, Mahaprabhu quis expressar Radha Bhava. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Anarpita Charim Chirat Karunaya Vatirna Kalu Samarpat Unnata Ujjala Rasam Sabhaktisya Harihi Purata Sundaradati Kadamba Sandivita Sada Hidaya Kandaris Spurutaba Sisachinanda. This way, Vishnu Dessa Devi living maneira, life alone. Vishnupriya Devi conduz sua vida sozinha aqui. She is not going to take water and prasadam. Ela não vai Almost beber água going nem to prachada, nem leave comer body. prachada. She is almost going Ela to está leave body. quase deixando o corpo. Almost. Nobody can be. Ela está quase. Water long. Mas ninguém poderia saber, porque naquela época ela ficava sem água dia após dia. Somehow trying her best. Our Sachimata Nossa Satimata, going to take care. ela vai tomar conta. Who can take care of whom? Mas quem ia tomar conta de quem? Sachimata also painful situation. Satimata também estava numa situação penosa aqui. There was one positive Então, Satimata também estava numa situação penosa, that não boy, só Lakshmi Priya. what is name? Então, houve um dia que aquele menino, Not Ishan Thakur, não Ishan Thakur, he used to take care. ele costumava cuidar, mas era um outro, Bhangshipadananda Prabhu. Vamsivandananda Prabhu. Bhangshipadananda Prabhu can be treated Esse menino pode as ser a tratado son como of filho de Gauranga Gauranga. fostering. He used to take.
Ele tinha sido como que adotado por eles. E a partir desse momento, desde a infância, Vishnupriya tinha essa relação com ele. E agora, quando ela chorava como louca, por conta da separação de Mahaprabhu, era por conta desse menino, Vamsivandananda Prabhu, que ela não chorava tanto assim, porque quando ela começava a chorar, quando ela rolava no chão em lágrimas, o menino também fazia, caía no chão e começava a chorar. Então Vishnupriya parava o próprio choro para tomar conta do menino e colocava ele no colo. Então, dessa maneira, esse menino muito inteligente conseguia controlar um pouco a situação. Então, de alguma maneira, foi o arranjo estabelecido por Vishnupriya Devi. Ela decidiu comer arroz cru todos os dios. Um dia inteiro ela pegava um grão de arroz. Para limpar também os grãos, ela tirava as pedras, as pedrinhas. Ela pegava só um pouquinho de arroz e pegava um grão de arroz e pronunciava o nome de Gauranga. E o próximo grão de arroz e pronunciava o nome de Gauranga. E assim ela continua. E ela pronuncia uma laca 100 mil nomes de Gauranga. E assim, esse mesmo arroz que ela separou, ela dividia com o Satima. E os resíduos, às vezes, ela comia. Então, dessa maneira, a situação acabou ficando pior ainda quando o Satimata também se foi. Quando o Satimata se foi, então a situação ficou muito dolorosa e perigosa até. E Shantakur, que era esse devoto que tentava ajudá-la, ele também falhava. Shantakur era como se fosse o pai dela. Tentava ajudá-la, mas ele também falhou dessa maneira. E Shantakur tentou da melhor modo. Somente Shantakur e Vamsivandananda, eles dois podem alcançar Vishnupriya Devi. Não existe uma terceira pessoa. Somente Vishnupriya Devi, Vamsivandananda Prabhu e quem? E Shantakur. Somente esses dois ajudavam. E eles eram os únicos que podiam entrar. Nem os Deus do Sol via Vishnupriya Devi. Ela vivia dentro da casinha e colhendo, pronunciando o nome de Gauranga e pegando um grão de arroz. O corpo dela ficou extremamente magro. Ela chorava noite e dia. E onde quer que ela sentia, às vezes ela sentia que Gauranga estava vindo. Um dia ele veio e deu os sapatos dela. Ele não foi lá fisicamente. Os Sahajias, que são os tolos número 1, eles querem representar essa filosofia de maneira equivocada, de maneira suja. Isso é perigoso, mas não foi isso que aconteceu. Ele nunca voltou pessoalmente. Ele foi até Navadvipa, mas até Vidyanagara somente, não na casa dele. Mas mesmo assim, Vishnupriya Devi não recebeu essa oportunidade de encontrar de novo com Gauranga. Quando ele se foi para sempre, externamente, mas internamente ela via sempre ele em sua mente, o tempo todo. Por conta dessa profunda vipralamba, esse sentimento de separação insustentável, Vishnupriya Devi costumava ver Gauranga vindo abençoá-la. E ele dava seus tamancos de madeira para ela nessa visão que ela tinha. Mas aí a situação piorou. De novo Gauranga veio, se manifestou em sonho e disse para Vishnupriya, você pode fazer uma deidade. Você se lembra? Existe uma árvore de Nim.
embaixo da qual minha mãe me dava leite materno. Você pode cortar essa árvore e fazer uma deidade de Gauranga. E aí você vai poder acalmar seu coração que queima. Nesse sonho aconteceu. O mesmo Vamshivandananda era um menino, também sonhou a mesma coisa. De noite eles não dormiam, na verdade, mas Gauranga Mahaprabhu se manifestou em 2 sonhos deles. Um sonho de cada um ele falou. Ele disse, mãe, eu vi isso, disse o menino. Mas você também viu a mesma coisa. Então eles cortaram a árvore de mim. Então quem poderia fazer? Quem poderia fazer? Como a deidade de Jagannatha. Bhagavan veio pessoalmente nessa forma. E ele veio como um carpinteiro que cortou e fez Gauranga, esculpiu Gauranga Mahaprabhu. Depois disso que aconteceu, a deidade foi instalada. Mas você não pode entender, porque o Ganges agora fluía desse lado, mas naquela época ele fluía de lá, ia por lá, passava por lá. Isso significa que aquilo que existe no presente como Navadvipa, aquilo que você estabelece que hoje seja Navadvipa, isso era deste lado. Então, houveram algumas modificações feitas para Gauranga Mahaprabhu. Por Bhaktivinoda Thakur, perdão. Tenho também esse livro antigo, Chitra. Então, é como um livro que é como um mapa e que comprova que o Ganges passava por outro lugar. Depois o Ganges se movimentou e veio para este lado. Agora este local fica do lado de lá. Então Dameshwara Gauranga, antes era tudo aqui. A Vishnupriya Devi instalou de alguma maneira e Vamshivandananda Prabhu. Finalmente com esse seva, Vishnupriya Devi ficou muito feliz com esse seva. Não totalmente feliz, mas pelo menos um pouco. E Madhava significa o irmão de Vishnupriya, ele chamava Madhava. Então Madhavananda, ele era o pujari principal. Ele costumava se incumbir desse serviço, Madhavananda, que começava de Arati até o Arati da noite. Então, uma vez estava acontecendo o Arati da manhã, adoração a Gauranga Mahaprabhu pela manhã. Depois desse Arati, houve um grande Sankirtana. E Gauranga Mahaprabhu, a deidade dele estava lá. Vishnupriya Devi correu na direção do Garbha Mandir. E a porta se fechou e o Sankirtana se manifestou de maneira plena. Sankirtana se manifestou. Vishnupriya Devi não saiu do quarto, mas estava muito ansiosa. Madhavananda foram forçados a abrir a porta desse altar e perceberam que ela não estava mais lá. Ela havia entrado dentro da deidade, como aconteceu com Janavata Thakurani, que entrou na deidade de Gopinatha Vigraha. Ela entrou na deidade de Gopinatha. Da mesma maneira, Vishnupriya Devi entra dentro da deidade de Gauranga Mahaprabhu. Tudo se acaba, somente lágrimas restam conosco. Tome cuidado, não preste atenção em nada. Caso contrário, eu vou me sentir perturbado. Então, nós somos deixados com lágrimas. Se nós falharmos em alcançar a misericórdia de Vishnupriya Devi, então nós não podemos fazer o bhajana de Gauranga Mahaprabhu. Não é possível.
De qualquer maneira, você teria que chamar a atenção de Vishnu Priya Devi. Quando eu vou para Vrindavana, eu vou e sento diante da beira do Radhakunda. Lá tem um lugar de Janavadevi se sentou muito tempo atrás. Eu vou e faço parikrama e peço perdão ali. Esse é um local específico. Um dia eu recebi um Giriraj ali. De repente. Por acaso, um dia eu estava fazendo parikrama de Govardhana e tudo. Era na hora do almoço. Ninguém estava lá. De repente eu vi, fora do portão, tinha algumas pedras. Eu perguntei de onde vieram essas pedras. Eu não vi pedra nenhuma aqui antes. E eu percebi que tinha um Giriraj ali. E imediatamente eu trouxe. Pedi permissão para Vishnu Priya Devi. Você me permite levar esse Giriraj comigo? Daí eu fui até o Radhakunda. Abhisheka da deidade. E aquele local se transformou para Bhajana Kutir de Prabhupada. Ele veio e eu mostrei para ele. Toquei sua mão. Então, depois disso, tem um devoto que ficava lá durante uns 35 anos, eu vi ele, ele gostava muito de mim. Eu disse para ele, Prabhu, eu acho que é Giriraj. Ele falou, ele levou a Giriraj na luz do sol e falou, sim, Maharaj, é Giriraj. Eu falei, eu tenho muita sorte. Esse Giriraj está lá comigo. Eu sou sem coração, eu não posso servi-lo, porque eu sou como uma besta. Assim como os Vrajavasis tomam uma gota de água todos os dias. Eu orei ao Senhor, por favor, me perdoe. Eu preciso lhe servir, mas eu não tenho tempo. Somente um pouco de água para o Sr. Shiva. Eu ofereço como os Vrajavasis, porque eu não tenho tempo de fazer. Estou sempre ocupado com Vani Seva, não tenho outras coisas para fazer. Então, dessa maneira, pela misericórdia do Guru Varga, de Vishnu Priya Devi, fui forçado a compilar um livro. Shri Vishnu Priya Devi. Esse livro está em Bengali, então não temos pessoas que possam ajudar. Nem com Nimai eu posso comprar. Era muito dolorido. Quando que eu vou conseguir? Se eu tenho que escrever esse artigo, aquele artigo, dia e noite, livros, 2 livros estão no projeto. Esses 2 livros sobre esses temas, que serão publicados no aparecimento de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, na Virbhavtiti dele. Então, o desenho foi eu que fiz. Falo, faça assim, faça assim. Falo para eles. Dessa maneira, eu não posso encontrar ninguém. Eu não gosto do meu corpo. Pelo fato de que eu, às vezes, preciso descansar. Eu não quero ter que tomar prachada, comer água. O tempo todo eu cuspo no meu próprio corpo. Eu preciso que me deem tempo para que eu possa servir Krishna ou Gauranga. Então, Vishnu Priya Devi se foi. Essa é uma situação muito pedaçosa. Hoje é o Avirbhavtiti, e nesse contexto eu gostaria de tocar um outro ponto. Como é que vocês sabem que hoje é o Avirbhavtiti de Vishnu Priya Devi? Isso estava em algum documento escrito? Ninguém sabe. Somente o nosso Jagannatha Das Babaji Maharaj um dia recebeu instruções de Vimala Prashada. Você pode começar o calendário Vaishnava, ele disse. Ao mesmo tempo ele deu uma ordem para Vimala Prashada para o jovem Prabhupada. Você pode relacionar todo o calendário dos Vaishnavas relacionados ao nome do Senhor Supremo e todos os outros nomes. Com Jiva Goswami Pada. Então, o Harinama é como o Vyakarana. Se você ler toda a fórmula do Harinama, escrita por Jiva Goswami o tempo todo, não é como uma gramática geral, como uma gramática de sânscrito comum.
Mas tudo está relacionado com o Vishnu Purana. Sarveshwara, Vishnu, Gadadhar. Todos esses nomes estão nas fórmulas. Bom, muito bem. Mesmo assim, de começar a escrever, ele escreveu. Então, ele começou a dizer, existe um Vandana no começo. E Jiva Goswami Pada escreve, similarmente, Prabhupada recebeu essa ordem. Jagannatha Das Babaji Maharaj. Que os materialistas querem servir Sarasvati Devi, fazer puja de Sarasvati. Materialistas fazem puja de Sarasvati. O Sarasvati material, ela pode nos dar conhecimento, mas esse conhecimento pode nos levar para o inferno. Esse é o mesmo dia. Jagannath Das Babaji Maharaj disse, os materialistas vão adorar Dushta Sarasvati, Vidya Sarasvati e a Prakrita Sarasvati Vishnu Priya Devi. Hoje, o seu aparecimento daquele momento em diante, nós ficamos sabendo que esse é o particular Tithi, esse Panchami, chama-se Shukla Panchami. No próximo Panchami, Krishna Panchami, nós podemos encontrar Prabhupada, seu Avirbhav Tithi. Isso é algo muito exclusivo. Gostaria de dizer muitas outras coisas, mas o tempo não permite. A Prakrita Sarasvati e Prakrita Sarasvati. Eu escrevi muitos artigos, mas não em Bengali. Eles já estão bastante claros. Eles vão estabelecer a diferença entre a Shakti material e a Shakti espiritual. Mas hoje eu não vou ter tempo de falar sobre isso, eu vou ter que parar aqui. Por favor, me perdoem. Tata utsarpati hidya kasmad radha padambujo sudhamburaj jadi hari sarani sarasam mano jadi vilas kalasu kautuhalam madhur kamalo kanto padavalim sinutada jaydeva swaraswatim sinutada jaydeva swaraswatim vanchakalup